Eu já fiz vários casos de golpes aqui no canal. Fiz 2 minisséries extensivas que envolvem a Anna Delvey e a outra, a Elizabeth Holmes. Depois eu tenho outros casos esporádicos, como o golpista de mulheres cegas, o caso do golpista do exército, que é aquele que tinha várias amantes. Depois tem o caso do homem que chamava as mulheres para jantar e aí comia e saía, deixava as moças para se virar com a conta. Tem outro caso que eu já gravei também, mas que eu acredito que não vai ao ar antes desse que eu estou gravando agora. Então, assim, entre todos os tipos de golpes, todas essas histórias, você percebe que o golpista, ele não precisa se esforçar muito, porque as pessoas são ingênuas em um nível inacreditável. Eu acho que o caso do Paul Gonzalez, que chamava as moças para comer, eu acredito que essas eram as vítimas mais genuínas de todas essas histórias de golpes. Porque, diferente dos outros casos, essas moças nunca viram nenhum sinal de alerta antes. Era um primeiro encontro, então eles faziam um pedido, o cara vou no banheiro, e então ele sumia. As outras histórias não, haviam bandeiras vermelhas por todos os lados. Agora, esse caso aqui é o caso em que eu menos senti empatia. Essa mulher, ela caiu por conta da própria arrogância dela. Uma soberba que fazia muito tempo que eu não via aqui. Olha, eu vou ser franco com vocês. Já estava difícil para engolir conforme eu via o caso, mas quando chegou no final, que o especialista ainda soltou essa bomba, que nem houve esforço nenhum para convencer a mulher, aí realmente você vê que tem alguma coisa que não bate aqui na história dela. E o que eu acho que pode ter acontecido? Eu penso o seguinte: primeiro, que isso dos nigerianos, realmente, o outro caso que vai ao ar também era um nigeriano. Então, assim, indianos e nigerianos estão especializados nesse tipo de golpe, né? As pessoas do mundo todo estão sendo roubadas por nigerianos ou indianos que estão aplicando esses golpes ou lá nos seus respectivos países ou aqui. Então, eu não sei por que começou isso justo lá e o que tem em comum a Índia e a Nigéria para que ambos compartilhem esse tipo de frequência nesse tipo de golpe. Então, isso vai levantar uma situação que vai acabar criando um preconceito, porque as pessoas vão ficar bem temerosas. A partir do momento que ficar frisado que indiano e nigeriano costumam dar muitos golpes online, qualquer nigeriano legítimo que quiser conhecer alguém para namorar, alguém de fora, alguém em outro país, a pessoa vai deletar. Então, assim, é complicado. E, obviamente, a pessoa que quiser cortar o papo na hora não pode ser culpada disso, porque como é que ela vai saber que a pessoa realmente não quer dar um golpe? Eu faria a mesma coisa do que ela. É melhor prevenir, não vou perder nada se eu não dar conversa com para essa pessoa, entende? Pronto. Agora, especificamente aqui, quando você olha para essa situação, você percebe que, assim, essa mulher faltou muita vergonha na cara dela. Me desculpa, mas é isso. Eu lembro do caso aqui do McDonald's. Existem 2 tipos de vítimas no caso do McDonald's. Quem lembra dessa história? É uma história muito terrível, porque era um pilantra que ligava e dizia: olha, eu sou a polícia, tem um bandido aí, o funcionário tal, você tem que revistar. E a partir daí as coisas, nessas revistas íntimas que aconteciam, a coisa ficava muito feia. Então o bandido usava uma pessoa basicamente para meio que violentar de leve uma outra. Bom, nesse caso, vocês se lembram que essas pessoas, as que foram usadas para mandar funcionários tirar a roupa e por aí vai, foram condenadas, foram presas, se lascaram da pior maneira possível naquele caso. Chocante, foram demitidas, a vida de muita gente foi destruída e, para piorar, o bandido se deu bem. Eu lembro que quando eu fiz a análise, eu disse que eu tinha pena das pessoas que foram usadas porque elas não pediram por aquilo. Elas estavam no seu local de trabalho quando receberam uma ligação de alguém que conseguia se passar por um policial, que tinha dialeto de policial, que tinha toda uma manjada. E essas pessoas caíam num golpe. Muita gente pode se argumentar que faltou bom senso, e realmente pode ter faltado mesmo, isso aqui não está em questão. Mas eu realmente acho que a conversa ali com essas pessoas que foram condenadas podia ter acontecido de outra maneira. Porque, assim, diferente de muita gente, eles não pediram por isso. Eles não fizeram nada errado. Eu até lembro na época que eu disse: olha, essas pessoas não estavam no lugar errado nem na hora errada, elas estavam trabalhando. Mas o que acontece? Eu
nunca cairia em um golpe como esse do McDonald's se eu fosse funcionário do McDonald's, do Burger King ou de qualquer outro lugar. Eu não cairia em um golpe desse uma pessoa que estaria me dizendo, olha, sou da polícia, manda a funcionária retirar a roupa agora e faz uma revista nela. Eu não cairia nesse golpe. Jamais. Por que eu não cairia nesse golpe? Porque eu sou mais inteligente que essas pessoas e eu ia perceber rapidamente que a pessoa do outro lado da linha era um farsante mentiroso? Não. Não sei se eu perceberia que o cara é um farsante mentiroso ou não. Não vou dizer isso porque eu não sei, realmente. Você tá no calor do momento, a sua cabeça pode viajar muito bem na maionese. Só que por que eu não cairia no golpe? Eu não cairia no golpe porque eu nunca faria o que essas pessoas que fizeram acreditando estar fazendo em nome da polícia. Porque eu tenho os meus valores. Se a polícia me ligasse hoje e dissesse, olha, você tem que fazer uma revista ali, nessa pessoa que está na tua frente, tira a roupa dela, ela tem que ficar completamente sem roupa, eu ia falar, olha, eu sinto muito, mas os meus valores me impedem de fazer uma coisa dessa. Então, se vocês quiserem, vocês vão entrar aqui e fazer isso, ou então eu vou ser preso e a gente faz um escândalo no tribunal. Pronto, era o que eu iria dizer. Eu não cairia em um tipo de golpe que vai contra os meus valores morais. Então, muitas pessoas são enganadas em situações que elas não precisam necessariamente romper seus valores morais. E isso é um ponto muito interessante, porque basicamente os golpistas eles sentem o terreno e percebem até onde podem ir. Eles tentam sentir o cheiro do limite. Quando você tem valores dos quais você não abre mão, a menos que você mude de valores, você acredita numa coisa e depois deixa de acreditar naquilo, não importa sob qual ameaça você está, você não vai ceder. Então, basicamente, as pessoas do McDonald's, especificamente porque eu lembro de uma situação que eu fiquei com muita dó de um cara que se lascou porque ele pegou 6 anos de cadeia. Ele era um cristão muito fervoroso, dava aula na escola bíblica dominical, não tinha uma pessoa no tribunal para falar mal dele. Ele era uma pessoa que foi descrita como uma das mais responsáveis da comunidade. Só que, infelizmente, por mais que o caráter dele e o comportamento dele estivesse à altura de aplausos e aprovação, os valores dele não estavam posicionados no lugar certo. Porque a primeira coisa que ele deveria ter feito quando a polícia pediu para ele revistar lá, Luiz, era dizer, não, eu sinto muito, mas isso aqui vai contra o que eu acredito. Eu não posso ver uma outra mulher sem roupa porque eu sou comprometido e eu acredito que de acordo com a minha fé isso é pecado. Eu acho que ele deveria ter dito isso, mas ele não raciocinou a tal ponto. Então isso revela que, infelizmente, o que o fez cair foi que os valores dele não estavam bem fundamentados. Caráter sem valores não funciona. E os valores eles podem estar ligados a muitas coisas. O caso desse homem em particular, que foi muito levantado, inclusive na época das pessoas que se comoveram com ele, foi do fato da postura dele, cristã pública, ser perfeita e não teve nada para sujar a imagem dele enquanto ele estava no tribunal. O que realmente o fez cair foi que ele acreditou na conversa de uma pessoa que dizia ser da polícia, como outras pessoas que foram vítimas em outros estabelecimentos de fast food. Aí você olha para essa história e se pergunta que valores essa mulher tem. Porque assim, a partir do momento que ele a envolveu em uma trama ali de empresas fantasmas, de mentiras, de preservação ambiental, você já olha e fala, epa, 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 epa. Sabe? Isso realmente me chocou aqui. Ou seja, valores zero. Segundo ponto, a falta de se tocar, sabe? Se a Angelina Jolie hoje me mandar mensagem dizendo, olha, eu te acho lindo, eu quero namorar com você, eu vou dizer, olha, Angelina, eu sinto muito, mas nós não podemos ser namorados. Porque a nossa diferença de idade diz pra mim que você é uma pessoa que você tem toda uma vivência no qual eu não tenho e que especificamente eu, como psicanalista e como pessoa, acredito que nosso relacionamento teria tudo pra dar errado. Então, relacionamento amoroso aqui nunca vai dar certo. Mas essa mulher me chocou que, diferente de todos os outros golpes que eu já cobri nesse canal, cujos golpistas eram pessoas normais ou não eram celebridades, essa mulher achou claramente que Leonardo DiCaprio
estava mandando mensagem para ela. Aí eu realmente digo, senhora, me ajude a te ajudar, porque é indefensável isso. Leonardo DiCaprio, que tem uma fortuna monstruosa, que diz que é ambientalista, mas compra casa na praia, que diz que é ambientalista, que contrata uma maquiadora para voar num jatinho particular, ambientalismo aqui zero, né? Para vir só para maquiá-lo exclusivamente para um grande evento. Então assim, faltou enxergar os sinais claros aqui, mas assim, os sinais absurdamente caros. Uma coisa ainda é um desconhecido dizer que está amarrado numa trama de conspiração que realmente dá para viajar na maionese. Agora, Leonardo DiCaprio, bater no Wikipédia, e eu acredito que essa mulher fez pesquisas, porque ela disse, ele dizia, olha, tô em tal lugar, logo depois saindo. Então ela estava acompanhando as notícias com o nome dele. Então ela não olhou lá no Wikipédia o tamanho da fortuna dele, ela realmente achou que todos esses bilhões caem na conta da cientologia. Sabe, eu não acredito nela. De verdade, pra mim, essa mulher se deixou ir tão longe porque ela queria uma grande história pra contar. Porque isso aqui é um absurdo. Só pelo fato das respostas serem padronizadas, como o especialista constatou ali, não tem nem explicação, sem contar as mentiras dela. Ai, na primeira ligação, eu senti que era a voz. Como que um nigeriano ia conseguir imitar a voz do Leonardo DiCaprio? Que a maior parte das pessoas ouve a voz do Leonardo DiCaprio dublada, nos filmes dublados. Agora quem tá lá ouve a voz dele como realmente é. Aí ela me diz que ela basicamente pegou o telefone, ouviu um cara imitando e ela acreditou que era ele. Desculpa, eu não acredito. Essa história é tão berrante que não apenas o romance aconteceu da parte dela, como as explicações para os constantes furos na história aconteceram da parte dela. Aí primeiro ela diz que se convenceu, mas aí a gente encontra um e-mail dizendo que ela sacou que a voz nem de longe parecia ser a do Leonardo. Então como ela foi adiante? Sem contar outro ponto, é que as histórias mudavam constantemente, ou seja, provavelmente a pessoa com quem ela conversava no começo saiu, aí entrou outro no lugar e por aí vai, os caras são rotativos, então todo mundo vinha com uma história diferente, ninguém nem fazia questão de ler todos aqueles chats pra, vamos seguir o mesmo roteiro. Ela via todas essas constantes mudanças, ou seja, é altamente perceptível que não estou falando com a mesma pessoa, e mesmo assim segue em frente. Aí ela vai atrás do FBI, o FBI diz, senhora, isso é um golpe. Não, vocês estão errados. Depois ela tem uma série de provas que é, o Leonardo só namora com moças que vão até a idade dos 25 anos. Ninguém sabe por que ele faz isso. Eu, pessoalmente, acredito que isso é por motivos religiosos. E, basicamente, a religião dele pode ser qualquer uma. Tanto as mais pacíficas, como as mais macabras. Até porque essa idade de 25 anos em religiões que acreditam em numerologia é muito importante. Então, eu basicamente acredito que é por conta disso aí que ele faz. Eu já ouvi, inclusive, pessoas que usam sempre uma camisa de uma mesma cor, celebridades, dizendo que usam por motivos religiosos mesmo, e tal. Bom, não interessa, a questão aqui não é o que o Leonardo faz, porque ele não está envolvido realmente nessa história, foi apenas o nome dele. Então ela viu que todas as moças com quem ele namorava eram novas, mas ela, a rainha, não, entendeu? Você tá aí namorando gente super, entende? Que tem que tem metade da sua idade, e aí você me escolhe. Assim, gente, não, a questão aqui não é desmerecer, é que eu não quero desmerecer ela, não é esse ponto, mas é a questão de realmente perceber a realidade. As pessoas, às vezes, têm problema em realmente se tocar. Isso aí, na verdade, é um viés de serviço, que é quando o indivíduo falha em enxergar suas próprias inadequações, seus próprios pontos fracos. É quando a pessoa acha que está arrasando, que está abafando. Quando ela pensa que está com tudo, ela está sofrendo disso, viés de autosserviço. Tudo que está dando certo é culpa dela, o que está dando errado é culpa dos outros. Ela está sempre em uma posição de poder. E aí essa mulher realmente acha, assim, no nível absurdo que uma celebridade do porte desse homem, e quando eu falo assim, não é porque ele é uma grande pessoa, mas eu falo do poder que ele tem de influência, da fortuna altamente gigantesca que ele detém, do nível de respeito que ele tem em Hollywood, que é gigantesco, coisas que qualquer um poderia ver em 15 minutos, que denunciariam que a pessoa que está no chat não é a mesma em vida pública. Por mais que a gente saiba que vida pública de artista é uma farsa, a questão aqui são os hábitos que transparecem na imprensa. Isso não tem como ser oculto, isso não tem como ficar debaixo do tapete. Você pode perceber que há mais artistas que
constantemente são flagrados bebendo em festas, em baladas, e você percebe, esse aí é festeiro, ou esse artista fala demais, não cala a boca, critica todo mundo, esse aí é mais barraqueiro, esse aí é mais privado, esse aí não tem nenhuma ligação com a cientologia, sabe? Se fosse o Tom Cruise, ainda faria mais sentido o golpe, mas nem é, porque o Tom é da cientologia, se eu não me engano aquele John Travolta também é da cientologia, aquela atriz Elizabeth Moss é da cientologia, um monte de gente é da cientologia, mas o Leonardo DiCaprio não tem ligação nenhuma. Então ela se convenceu de tantas mentiras que quando não havia mentiras suficientes para cobrir os pontos falhos da história, ela mesma criava. Apesar de tudo, eu não acho que ela mereça ter sido roubada. Tá? Não é isso que eu estou dizendo aqui, eu não concordo, porque se estivesse em minhas mãos, eu faria com que essa mulher fosse ressarcida, porque esse dinheiro é fruto do trabalho do marido dela, então não é justo. É tenebroso quando fazem isso. Eu espero que, inclusive, essas pessoas que estão envolvidas em golpes milionários assim, fiquem 50 anos na cadeia, porque isso é muito nojento. Agora eu espero realmente que a Denise reveja seus conceitos, reveja realmente os valores e quem ela pensa que ela é. Porque ela realmente pensa que ela está em um nível melhor do que os outros texanos, mas ela realmente mostrou através dessa história que ela caiu de cara no chão. O que é mais triste assim nessa história toda é que, diferente de outras vítimas, eu não acho que a Denise foi realmente enganada. Eu acho que ela quis fazer isso, que ela quis cair nessa, que ela quis comprar a atenção de um homem, sabendo que ele não era quem ele dizia ser. E me chama muita atenção como ela tem a coragem de dar $800 mil para celebridades e não dar para os filhos, para as filhas no caso. Isso aqui realmente, olha, me deixou assim revoltado. Aí agora vem se lamentar, agora eu não vou ter dinheiro para ajudar minhas filhas. Então eu devia ter pensado nisso antes, porque isso são valores inegociados. Se você pensasse nas suas filhas, você jamais teria aberto mão de tais quantias, tá? De dar quase tudo por uma pessoa que você nunca viu na vida. Se isso acontecesse na minha família, de um golpe exatamente como esse, eu ia me perguntar, que tipo de pessoa é você? Quem é esse familiar aqui que eu achava que tinha? Tem um ponto aqui que vai realmente muito fundo nessa história, que realmente incomoda, que joga luz na boa pessoa, e como ela diz pra ele, sou muito generosa, que ela pensava que era. A Denise, saiba de uma coisa, você não é essa boa pessoa que você pensa que é. Tem muita gente que faz muita coisa pelos outros, mas na verdade faz com intenções obscuras. Pessoas que querem ajudar todo mundo, que querem carregar a faixa de Madre Teresa de Calcutá. Mas elas não estão ajudando porque elas realmente querem ajudar. Elas ajudam porque de alguma forma aquilo ali vai trazer vantagens que ela quer. Desde que seja vantagens sociais, vantagens... É aquela pessoa de valor da família. Olha lá que valoroso, meu Deus. Ajuda todo mundo. Olha que honra, que orgulho ter essa pessoa, esse ser resplandecente na minha família, essa entidade viva aqui. Eu já conheci uma pessoa uma vez que se você batesse na porta dele e dissesse, olha, vão me despejar, vão cortar minha luz, ele te dava dinheiro para pagar a luz, a água para você comprar comida e ainda pagar o aluguel. Se você precisasse de um tênis, ele ia lá na loja e comprava um ótimo tênis e te dava. E depois, sabe o que ele fazia? Ele chegava assim na frente de todo mundo e dizia, olha, quando eu olho esse tênis no seu pé, meu Deus do céu, valeu cada centavo. Era uma pessoa que dava e depois se mostrava em níveis histriônicos. E eu não sei para quem essa mulher quis se mostrar. Eu não sei o que ela queria com isso, eu não sei se ela achou que ela ia ficar famosa, se ela ia ganhar um contrato para um livro, para um best-seller, para um filme, para uma série, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, quando eu olho para você, Denise, eu só penso que você não é a vítima quem diz ser. Esse é um dos casos mais inacreditáveis que eu já ouvi, é uma das histórias mais ridículas que eu já fiz na minha vida, e é o caso com a protagonista mais antipática que eu já fiz em todo o canal. Nem a Elizabeth Holmes e a Anna Delvey me indignaram tal como essa mulher me indigna. Claro, cada uma em seus próprios níveis. Porque o que eu vi aqui não foi uma senhora inocente. Foi uma mulher que queria alguma coisa e que estava ganhando alguma coisa que a gente não sabe o que é. No final, essa história traz um grande alerta, que existem muitas categorias para diferentes tipos de vítimas. E algumas vítimas não são tão inocentes quanto parecem. O culpado sempre será culpado, mas às vezes a vítima vai compartilhar um pouco de responsabilidade pelo que ela tolerou,
pelo que ela permitiu e pelo que ela quis que acontecesse. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!